Então, seguinte. Quando o Brasil se tornou independente, a gente teve uma Constituição elaborada. Quando essa Constituição é elaborada, o que fica combinado? Que no caso do rei não poder assumir, ou do rei ficar incapacitado, algum problema do tipo, quem assumiria o Brasil, quem assumiria o governo, seria uma regência. Seria um grupo de oficiais, um grupo de políticos da sociedade brasileira mesmo, que assumiria o controle do país. Como Dom Pedro I abdicou, ele largou nós aqui e foi para Portugal, o que rolou foi que o governo do Brasil ficou livre. Por quê? Porque o Dom Pedro II, na época ainda o Pedrinho de Alcântara, era um moleque de 5 anos. Então Dom Pedro I abdica, o do Pedro II, o Pedro de Alcântara, ele não tem idade suficiente para assumir, e aí o Brasil precisa ser governado pela regência até o Dom Pedro II alcançar a maioridade. Então, pela Constituição brasileira, à época, caso o rei não pudesse assumir, o Brasil seria governado por regentes. Como Dom Pedro I abdica e seu filho e herdeiro, Pedro de Alcântara, é menor de idade, o Brasil passa então a ser governado por uma regência. Basicamente é isso. A regência é isso. Regência são aqueles que regem o país até o próprio rei poder reger o país. Ok? Essa nossa regência, ela vai se dividir em 3 fases. A primeira vai ser a regência trina provisória. Por que trina provisória? Porque a regência vai ser comandada por 3 pessoas, trina, e ela vai ter sido feita às pressas com a saída do Dom Pedro I. Então, provisória. Por quê? Porque ela está lá para tapar o buraco do governo naquele momento, até poder assumir uma permanente. Então, obviamente, a segunda fase seria a regência trina permanente. E daí essa regência trina permanente estaria estabelecida no mesmo ano já em 1831, e duraria até 1834. Pronto. E por último, nós teremos o período então da regência una. Por quê? Porque a regência trina ela vai ser desfeita em prol de uma regência una, de uma regência de um regente só. O que é importante guardar? Na regência una, a gente vai ter 2 caras importantes, 2 regentes importantes. Primeiro, o Feijó, que vai até 37, e aí o Araújo Lima, que vai até 1840. Então, o que é importante a gente ter noção sobre a regência? Ela tem um quadro geral. Como assim um quadro geral? Ela tem uma carona que entrega para a gente que a gente está falando de período regencial. Qual que é esse quadro geral da regência? Primeiro, a gente vai ter diversos grupos políticos envolvidos. Em especial, 3 grupos políticos envolvidos nesse período regencial. O primeiro grupo envolvido vai ser a ala regressista. O que são esses regressistas? Quando Dom Pedro I abdica e parte para Portugal, tem um grupo no Brasil que ainda gosta do Dom Pedro I. Esse grupo é, em maioria, composto por comerciantes portugueses. O que esses comerciantes portugueses querem?
Esses comerciantes portugueses querem que o Dom Pedro I volte para o Brasil. Então, isso aqui é um grupo composto por pessoas simpáticas a Dom Pedro I, em especial comerciantes portugueses, que defendem o seu regresso para o Brasil. Segundo grupo político que a gente vai ter serão os moderados. O que são esses moderados? Eles são uma mistura da elite fundiária, da elite agrária brasileira, e essa elite ela vai desejar a manutenção da monarquia, mas eles querem a manutenção da monarquia não apenas por achar que o Brasil precisa de um rei, mas porque esse rei iria fazer manutenção dos seus próprios privilégios. Só que no Brasil a gente sempre teve a questão do poder local muito forte. Então eles também vão buscar maior autonomia política. Então esses moderados aqui são a elite agrária brasileira, que defende a monarquia e a manutenção de seus próprios privilégios, bem como maior autonomia política local. Veja bem, eles não querem um rei que interfira o tempo todo na política local. Por quê? Porque essa elite acredita que ela sabe conduzir a política local da melhor forma para os seus próprios interesses. E por último, nós vamos ter os exaltados. Esses exaltados, eles são uma camada média urbana. E essa camada média urbana, ela tem alguns valores republicanos. Ela não vai querer grandes mudanças no quadro social. Por quê? Porque ela está inserida nessa sociedade que ainda tem muito de privilégios, ainda tem a escravidão. Então ela não quer muita mudança social. Mas ela já defende alguns valores republicanos com influências iluministas. Até por ser uma camada urbana. Ela vive numa realidade diferente. Pessoal, onde vai estar a maior parte do quadro urbano brasileiro? São Paulo, Minas Gerais. Por quê? Por causa da febre do ouro. As primeiras cidades urbanas brasileiras vão se formar em volta desse ciclo do ouro. Então aqui a gente tem uma camada média urbana. Que carrega alguns ideais republicanos, embora não defenda grandes mudanças sociais. Além desses grupos políticos, o período da regência ele vai ser marcado por uma profunda instabilidade política. Por quê? Ué, pessoal, o Brasil se tornou independente, não tem 10 anos, estava numa crise econômica ferrada, tem uma crise social a resolver, aí o rei abandona o país, o herdeiro do rei não pode assumir e colocam 3 malucos para controlar o poder. Além disso, tem toda a treta entre as elites internas brasileiras que cada uma tem um projeto diferente de país querendo fazer manutenção dos próprios privilégios. Então a gente vai ter aqui um quadro político agitado devido às diferenças entre os interesses das elites e a instabilidade provocada pela crise econômica, pelas consequências da independência e pela renúncia. Pelas consequências da independência, pela renúncia de Dom Pedro I e pela própria regência não ser reconhecida enquanto legítima por uma parcela da população. Certo? Então aqui, essa profunda instabilidade política ela vai ser marcada por diversas revoltas de origens variadas. E essas origens que vão desde desentendimentos entre as próprias elites
até movimentos populares ou de escravos, passando por desejos republicanos, ou seja, de proclamar uma república, ou emancipatórios, ou seja, de separar-se do Brasil. Vou salvar um pouco para cá, salvar um pouco para cá, aumento isso aqui até aqui, mais ou menos. Pá. Pronto. Beleza. Só que a primeira coisa importante que a gente vai ver da regência não é essa questão das revoltas. As revoltas são importantes, obviamente, a gente vai entrar em mais detalhes nelas daqui a pouco, mas a gente tem que falar de uma coisa que aconteceu já em 1831. Em 1831, no Brasil, vai ser criada a Guarda Nacional. E essa criação da Guarda Nacional ela vai ser importante. Então, o que está acontecendo em 1831? A regência busca uma forma de aumentar a abrangência de seu controle e, ao mesmo tempo, diminuir o contingente, ou seja, a quantidade de pessoas e a folha de pagamentos, por consequência, do Exército. Em 1831, a proposta da criação da Guarda Nacional, feita pelo então encarregado da Justiça, Padre Feijó, é aceita. E no que consiste essa proposta? O Feijó ele vai propor a criação de uma Guarda Nacional que é uma milícia local, treinada e equipada pelos próprios fazendeiros, pela própria elite da local, e cujo comandante seria eleito entre os membros dessa elite local, seria um coronel. Então ele basicamente estava terceirizando uma força militar para a mão desses grandes fazendeiros. Com que justificativa? De facilitar a administração de todo o território e, ao mesmo tempo, diminuir o contingente do exército, se isentar da responsabilidade. Então, o quê? Então, a Guarda Nacional consiste em milícias locais, treinadas e equipadas. Treinadas, equipadas e comandadas pelos coronéis. E quem são esses coronéis? Os coronéis são comandantes eleitos entre a própria elite local para comandar essas milícias. E daí qual que é o rolo? A ideia do Feijó é que esses coronéis usem a Guarda Nacional como instrumento da lei, da regência. Ok?
Pessoal, acabaram de dar um cargo de coronel para um grande fazendeiro. Esse coronel dispõe de uma força militar que responde diretamente a ele. Ele tem liberdade para compor o corpo dessa força militar, para lidar com o equipamento, para lidar com o treinamento, liberdade de dar as ordens que ele quiser para essa força militar. Ele vai usar essa força militar só para cumprir as ordens da regência? Não. Esses coronéis vão usar o quê? Eles vão usar essas milícias para os seus próprios fins. E isso vai agravar muito o problema da distinção entre o público e o privado no país, entre aquilo que é do governo e aquilo que é da pessoa. Entre o cara usar, por exemplo, o problema que a gente tem hoje, entre o cara usar o carro público, o carro do cargo, apenas para trabalho ou usar para lazer também. Então, efetivamente, os coronéis usavam das milícias para fins pessoais, o que agravava a distinção entre o público e o privado no Brasil e também agravava a crise política e de legitimidade da regência. Por quê? Porque essa Guarda Nacional fortalecia os poderes locais, o que permitia um questionamento ainda maior à autoridade regencial. Certo? Então, essa Guarda Nacional é importante para isso. Ok? Ela agrava toda essa questão. E agora a gente entra nessas revoltas. Então a gente vai ter o período aqui da Regência Una, que vai de 1834 a 1840. E nesse período da Regência Una, a gente vai ter a regência de Feijó, que vai de 1834 a 1837. E daí nós temos Araújo Lima, que vai de 1837 a 1840. Sim, o mesmo Feijó que criou a Guarda Nacional, ok? Na regência de Feijó, o que a gente vai ter? A gente vai ter um cara ligado aos moderados, e que exercia um poder extremamente autoritário e temperamental. E durante, então, sua regência, houveram dois importantes levantes.
cabanagem e a farroupilha. Certo? Opa, slide errado aqui. Vamos lá então para cada um. Começar pela cabanagem. Cabanagem foi uma revolta que durou entre 1835 e 1840, certo? E ela vai ter origem na região do Pará, na época Grão-Pará. Como que ela se caracteriza? Ela se inicia como uma revolta das elites locais por maior autonomia política. Só que o que essas elites locais elas percebem? Elas percebem que se elas quiserem fazer sozinhas uma revolta por elite política, elas não vão dar conta. Uma revolta por autonomia política, elas não vão dar conta. Elas precisam de maior apoio para isso. Essas elites locais vão agitar as camadas populares. E as camadas populares vão entrar na onda. Então, as elites inflamam as camadas populares e vão aderir à revolta. Mas qual que é o lance? Conforme as camadas populares começam a aderir a essa revolta, as demandas dessa revolta começam a tomar um caráter mais popular também. E esse caráter mais popular que as demandas da revolta começam a tomar, acaba sendo muito ofensivo às elites. Por quê? Porque elas querem uma revolta por autonomia política e manutenção dos privilégios. As camadas populares questionam esses privilégios. Então, conforme a coisa vai se tornando mais popular, a elite vai saindo. Então, conforme a participação popular aumenta, as elites se retiram aos poucos do movimento. Conforme daí as elites retiram o apoio, a repressão da regência aumenta. E daí já em 1837 essa revolta está contida. Mas núcleos de resistência mais interioranos são destruídos até 1840. E daí, galera, pra vocês terem noção do massacre que foi isso, do quanto que o governo regencial não errou a mão, ou melhor, não acertou a mão nisso, a população do Grão-Pará à época era em torno de 100 mil pessoas. O governo regencial vai matar 40 mil. Ok? A segunda revolta aí do governo da regência Feijó é a Farroupilha. E a Farroupilha ela vai estourar também em 35. Ela vai durar até 1845, vai ser a revolta mais longa da história do país, certo? Opa, aqui, pronto. Ela vai ter origem na região do Rio Grande do Sul, certo? E ela também será uma revolta das elites locais.
E aí, além de maior autonomia política, buscará ou buscarão também uma redução nos impostos sobre o charque gaúcho. O que é o charque? O charque é a carne seca. A carne seca gaúcha, produzida dentro do Brasil, chegava no mercado de outras regiões mais cara do que o charque argentino, que era produzido em outro país. Por quê? Por causa das taxas abusivas que o governo cobrava dos gaúchos e das taxas muito generosas sobre os produtos argentinos, ok? Então toda essa treta começa na questão do preço da carne seca. Então impostos e decisões regenciais tornavam o charque argentino mais barato no Brasil que o charque gaúcho, o que motivou a revolta. Então, o que rola? Inicialmente, os fazendeiros buscam negociações com a regência. Só que aí entra o ponto que a gente falou. O Feijó era o quê? Temperamental, autoritário. A regência não cede. Então, o que acontece? Liderados por Bento Gonçalves e frente à inflexibilidade da regência, os gaúchos tomam Porto Alegre e organizam um exército. Isso já em 1835. Essa revolta só será resolvida no segundo reinado, com Dom Pedro II, com o envolvimento do Duque de Caxias, em 1842, que irá negociar a rendição dos revoltosos, sua anistia, ou seja, seu perdão, e termos mais favoráveis ao charque gaúcho. Então, feitas aqui as revoltas na regência do Feijó, a gente vai ter agora a regência Araújo Lima. Qual que é o lance com o Araújo Lima? O Araújo Lima ele é um regente isolado politicamente, ou seja, ele não tem força nenhuma. Ele não consegue articular os diferentes grupos políticos do Brasil. Ele vai assumir após a renúncia do Feijó. Por que o Feijó renuncia? Porque ele está ruim de saúde. Uma tese aceita entre os historiadores é que o estresse da regência foi tão grande que o Feijó adoeceu e se viu forçado a renunciar do cargo. O Brasil não é para principiantes. E daí a gente vai ter a situação de instabilidade e falta de legitimidade faz com que seja criado o Clube da Maioridade. Esse grupo de políticos luta pela, deixa eu dar uma expressão, antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Por quê? Porque ele acredita que Pedro II
desfrute de maior legitimidade, o que era verdade, e será capaz de dar fim às revoltas, preservando o quê? Preservando a integridade nacional, mas não apenas elas, e também os privilégios dessas elites. Afinal de contas, o que incomodava mais a elite era a perspectiva de perder os seus privilégios. E aí, nas revoltas dignas de nota, né? Durante a regência de Araújo Lima, merecem destaque Sabinada, Balaiada e Revolta dos Malês. Vamos começar pela Sabinada. Sabinada, inocente. Sabinada, entre 37 e 38. Primeiro, Sabinada, a gente está falando que uma revolta que tem origem na Bahia. Ela é formada por setores médios urbanos, liderados pelo médico Sabino, daí vem o nome, ok? E com participação de pequenos grupos do exército. Normalmente patente baixa, tá, gente? Qual que é a intenção deles? Eles querem separar a Bahia até que Dom Pedro II atinja a maioridade, para então unir-se novamente ao Brasil. Ou seja, essa galera olhou, falou, a regência não tá dando certo, vamos separar e depois que a regência for embora a gente volta. Qual que é o rolo? Eles conseguem, inclusive, conquistar temporariamente a cidade de Salvador. Só que eles não têm nem o apoio das elites e nem o apoio popular. Então eles vão ser rapidamente reprimidos pela regência. Nós também teremos a balaiada em 38 e 41. A balaiada a gente está falando de algo que tem origem no Maranhão e de uma revolta essencialmente popular, formada por escravos, ex-escravos, trabalhadores rurais, certo? Camadas pobres urbanas e outros setores marginalizados. Aqui marginalizados não no sentido pejorativo, sim no sentido de alguém que foi colocado às margens da sociedade colonial e seu jogo político e econômico, ok? E daí, então, motivada justamente pela desigualdade social, miséria e pela própria crise que a regência passava. Ela vai chegar a assumir um caráter emancipatório, ou seja, quer se separar do país, republicano, ou seja, quer substituir a monarquia por uma república, e abolicionista, ou seja, quer acabar com a escravidão. Essa revolta vai ser duramente, violentamente reprimida. Como? O Duque de Caxias. Ok? Então é enviado para conter a revolta
coisa que faz rapidamente e com muita violência, já em 1841. E por último, nós temos a Revolta dos Malês, em 1835. Por que ela. Opa, peraí. Deixa eu só arrumar aqui a luz então. Revolta dos Malês em 35, não faz sentido ela estar inserida junto com Araújo Lima. Vou falar dela em separado aqui. Prontinho. Se quiserem que volte na lousa, tá, pessoal? Posso ir voltando aqui, ó. Vamos colocar aqui. Existência escravo. Revolta dos Malês em 1835. Os Malês são um grupo de origem muçulmana. Ok? E aí, em Pernambuco, um grupo de malês em revolta com a situação da escravidão e da falta da própria liberdade religiosa, inicia uma revolta. Essa revolta tem moldes da Revolução Haitiana. Ela pregava a morte de todos os brancos, todos os senhores, ok? Pessoal, quando a regência vê isso acontecendo, ela fica na mão. Por quê? Porque tá vendo um monte de escravo pegando em arma para se rebelar e matar todos os senhores, acabar com a elite branca do país. O que que acontece? A regência reprime duramente a revolta em 2 dias, matando todos os envolvidos. Ok? Então deixa eu abrir aqui a aula para a gente pegar os exercícios aqui para fazer já. Então, pessoal, passando com os exercíciozinhos sobre a regência para vocês.
Então, pessoal, vamos lá, fazer esse exercício aqui para dar uma treinada. Então, ó, o período regencial, em 30 ou em 40, foi marcado por uma série de revoltas em vários pontos do Brasil. Sobre as revoltas ocorridas no período regencial, indique qual das alternativas abaixo está incorreta. Então, a primeira falar que a baiada foi no Maranhão, segunda, Sabinada na Bahia, terceira, Inconfidência Mineira em Minas Gerais, e a quarta, de uma revolta farroupilha no sul do país. Qual dessas revoltas aí não pertence ao período regencial ou está errada? E aí? E aí, pessoal? Temos aí qual dessas revoltas está incorreta em relação ao período regencial? Balaiada no Maranhão, Sabinada na Bahia, Inconfidência Mineira em Minas Gerais ou Farroupilha no sul do país? Pouquinho, cano que cano. Uma na D, uma na A, outra na D. Ó, pessoal, seguinte, pessoal. A que tá errada, na verdade, aí é a C, Inconfidência Mineira em Minas Gerais. A Inconfidência Mineira não foi uma revolta do período regencial. Balaiada foi de fato no Maranhão, Sabinada de fato na Bahia e a Farroupilha de fato no sul do país, no Rio Grande do Sul. A Inconfidência Mineira não foi durante o período regencial. Confidência Mineira, a gente está falando de Brasil colonial ainda, ok? Beleza? Ok, vamos para 5 então, ó. Explodiu na província do meu Pará o movimento armado mais popular do Brasil. Foi uma das rebeliões brasileiras em que as camadas inferiores ocuparam o poder. Ao texto podem se associar a regência e a cabanagem, o primeiro reinado e a Revolução Praieira, o segundo reinado e a Revolução Farroupilha, o período joanino e a Sabinada, e a abdicação e a Noite das Garrafadas. Qual dessas tem a ver com o texto? Qual dessas revoltas, pessoal? Isso, Andrei. Qual dessas aí é a. Qual dessas daí?
Nenhuma, pessoal? Todas? Qual dessas aí está associada ao texto? A regência e a cabanagem, primeiro reinado da praieira, segundo reinado da farpilha, período joanino de Sabinada, abdicação das desgarrafadas. Regência e cabanagem. Boa, Melissa. Lembra, a cabanagem, embora comece como uma revolta da elite, ela rapidamente se torna popular, ao ponto em que a própria elite retira seu apoio. Vamos lá. 6. Do ponto de vista político, podemos considerar o período regencial como época conturbada politicamente, embora sem lutas separatistas se comprometessem a unidade do país. Período em que reivindicações populares, como o direito de voto, abolição da escravidão e descentralização política foram amplamente atendidas. Transição para o regime republicano que se instala no país a partir de 1840. Fase extremamente agitada, com crises e revoltas em várias províncias geradas pelas contradições elites, classe média e camadas populares. Ou etapa marcada pela estabilidade política, já que a oposição ao imperador Pedro I aproximou os vários segmentos sociais, facilitando as alianças na regência. Qual dessas está correta? Qual dessas descreve melhor o período regencial? A, B, C, D ou E? E aí, pessoal, qual dessas descreve melhor o período regencial? Letra D, fase extremamente agitada com crises e revoltas em várias províncias, pelas contradições das elites, classe média e camadas populares. Isso! Letra D, certíssimo. Boa aí. E a última, né? Sobre o período regencial, é incorreto afirmar que período de intensa agitação social, com a cabanagem no Rio Grande do Sul e farrapos no Rio de Janeiro. Passou por 3 etapas, regência trina provisória, trina e regência una. Criada a Guarda Nacional, formada por tropas controladas por grandes fazendeiros. Através do ato adicional, as províncias ganham mais autonomia. E cai a participação do açúcar em produtos exportados pelo Brasil, cai a participação do café. Qual dessas está errada? Lê com atenção. Qual dessas está errada sobre o período regencial? É a última, daí a gente faz uma pausa até 3h30. Qual dessas está errada sobre o período regencial? A letra A, pessoal. Por quê? Porque embora tenha sido um período de grande agitação social, a A induz um erro aqui, ó. Ela joga cabanagem no Rio Grande do Sul
e Farrapos, no Rio de Janeiro, certo? Cabanagem a gente viu. Cabanagem tá aqui, ó. Grão-Pará. E Farroupilha, Rio Grande do Sul, certo? Então, a 7, a gente vai ter o quê? Incorreta é a letra A. Beleza, pessoal? Beleza, então vamos fazer uma pausa até 6h30. 6h30 a gente retorna. Desculpa, até 4h30. 3h30. Até 3h30. E 3h30 a gente retorna, beleza? Retorna em 25 minutos. Para matar segundo o reinado. Fechou? Fechou então. Até daqui a pouco, pessoal.